Muito daquilo que nós vivenciamos na atualidade, ele traz um fator de estresse significativo para a nossa vida. Então nós podemos dizer que o século XXI, além da pandemia do coronavírus, nós temos o estresse como um grande vilão dessa época. Então o estresse, na realidade, ele traz uma série de complicações para o nosso metabolismo. E aqui eu quero hoje mencionar duas dessas complicações. Então nós poderíamos dizer que a síndrome do século XXI é exatamente o estresse e que ele seria um gatilho para a perturbação, a desarmonia do nosso sistema metabólico. Então eu gostaria de mostrar para os senhores uma alteração muito importante. Aqui, quando eu menciono o estresse como a síndrome do século XXI, e quando eu digo que ela é o grande vilão da atualidade, é porque o estresse ele interfere de forma muito negativa em algumas partes do nosso metabolismo. E o principal deles é essa conversão que nós chamamos de T4 para T3. Além disso, as ações na agressão ao funcionamento da glândula adrenal, levando à sua exaustão. O hipotiroidismo, chamado fisiológico, que hoje, inclusive, é definido pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, a qual eu faço parte, ela mostrou que o estresse ele é capaz de interferir através dessa enzima chamada 5-diodenase, ela é capaz de interferir a transformação do T4 em T3. Ora, o nosso organismo ele metaboliza ou sintetiza algo em torno de 85% em T4, que é o hormônio, um dos hormônios tiroidianos, que é chamado de levotiroxina. Muito bem, esses 85% desse hormônio, ele ficaria como se fosse em estoque, como se ele ficasse guardado para ser transformado em T3 de acordo com a demanda do organismo. Então, o hormônio que efetivamente funciona no nosso organismo como um hormônio calorigênico, ou seja, um hormônio que atua na nossa termogênese, é exatamente o T3. Mas ele precisa do T4 para que ele exista. Ou seja, quando eu chamo aqui a 5-diodenase, significa que para eu transformar um T4 em T3, eu tenho que tirar um iodo desse T4 para ele ser transformado em T3. E se isso não está acontecendo, na realidade, ele pode também comprometer a chamada fadiga adrenal. A fadiga adrenal, às vezes, ela se manifesta de uma forma muito prematura pela necessidade que as pessoas têm de ingerir alimentos mais salgados. Isso por quê? Porque a glândula adrenal ela tem um hormônio chamado aldosterona, que é responsável pela metabolização e pela transformação do sódio e do potássio no nosso organismo. Então, essa chamada bomba de sódio e potássio faz com que o nosso organismo retenha a maior quantidade de sódio. Esse sódio é que vai controlar a nossa pressão arterial. E vocês todos sabem que quando nós temos uma ingestão muito alta de sódio, nós podemos inclusive ter hipertensão. Mas se existe o declínio dessa produção do sódio, ou seja, se eu tenho uma falência na glândula adrenal ou se eu tenho uma fadiga da glândula adrenal, eu vou comprometer a síntese desse sódio. E isso traz para o meu organismo uma situação onde o organismo ele vai demandar uma maior ingestão de sódio. Então são aquelas pessoas que muitas vezes passam a usar sal em quantidades adequadas. Assim como essa pessoa, ela tem um nível de estresse alterado. Então essas pessoas às vezes buscam a ingestão de café para que ela use uma substância estimulante, já que ela está com a sua glândula adrenal prejudicada, e essa glândula adrenal é responsável principalmente pelo metabolismo da síntese da hidrocortisona, ou seja, o próprio cortisol, que é o hormônio do estresse. Então essas situações estressoras, elas podem caminhar e evoluir até o momento que elas passam a desenvolver o que nós chamamos da fadiga adrenal.
Então, a fadiga adrenal ou a exaustão da glândula adrenal, ela pode trazer uma repercussão muito significativa no funcionamento do metabolismo. Então, aqui fica a chamada de atenção para as pessoas que permitem, ou que aceitam, ou que vivem sob estresse. Ela poderá ter dois componentes muito importantes no seu metabolismo. Um, que seria o chamado hipotiroidismo fisiológico, ou seja, não existe doença na glândula suprarrenal, não existe doença na glândula tireoide, mas essas duas glândulas podem padecer exatamente pela ação do cortisol. Portanto, fica aqui uma chamada de atenção, fica aqui um comentário de extrema importância, porque nós podemos desenvolver essas situações metabólicas e não ser detectada pelo médico, não ser detectada ainda pelos exames laboratoriais, porque se tratam ainda de situações chamadas subclínicas, ou seja, já existem as alterações nos sintomas clínicos, já existem as queixas, mas é muito difícil você comprovar isso através dos exames laboratoriais. Portanto, temos que ficar atento a essas situações clínicas. Eu sou o Paulo Meira, endocrinologista e metabologista, e faço parte da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia.